Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Transfit Body Energy. Eu sou Camila Henriques e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Pilates. Só que Pilates de uma maneira funcional. É um Pilates que foi sendo evoluído, digamos assim, para as tendências naturais que a gente tem de evoluir tudo que vai surgindo, certo? Bom, eu sou professora de Pilates desde 2003, quando eu fiz a minha formação. A gente tá em 2020, bom, são 17 anos de experiência com Pilates, né, gente? O que acontece? Eu venho da musculação, né? Então, quando eu busquei o Pilates, a musculação, ela era ainda muito usada, né, nas academias, né? O Pilates pouco se falava, pouca gente conhecia ainda. E, enfim, o que acontece, né? A pessoa que pratica muita musculação, em geral, na época, né? Hoje em dia muita coisa melhorou, graças a Deus, mas eu vou falar daquela época. As pessoas, em geral, não faziam nada para mobilizar a coluna. A gente achava, né, que não precisava trabalhar entre as vértebras, que a gente não precisava trabalhar essa flexibilidade na coluna. Não existia isso na musculação, porque a gente só pensava mais em fortalecimento, ganho de resistência, enfim, pouco se falava sobre equilíbrio, não se falava tanto assim da parte de treinamento funcional, naquela época não existia. O treinamento funcional foi vindo a partir dessa necessidade de prevenir lesão, inclusive nas academias, né, e também de transportar o que a gente faz ao ar livre, natural, para um modelo mais, vamos dizer assim, controlado, né, dentro de um local controlado. E aí, gente, bom, deixa eu contar para vocês. Quando a gente é muito, assim, iniciante na musculação, em geral você recebe uma fichinha de treino, certo? Você vai pra academia, você ainda não tem seu personal trainer, e aí a gente faz uma fichinha de musculação. Acredito que isso é assim até hoje. Bom, mas vamos lá. Eu fui professora por 6 anos na melhor academia em São Paulo na época, né? É a antiga Fórmula Academia, hoje é Bodytech Eldorado, que é uma academia de um público, né, assim, mais elitizado. E, enfim, eu trabalhei lá por 6 anos, durante vários períodos, né? Eu trabalhei à noite, à tarde. Provavelmente tem algum aluno aí que me conhece de lá, né? Seja bem-vindo aqui na Transfit. E o que a gente observava, né? Quando a gente faz a ficha do aluno, né, lá a gente segue um padrão. É mais ou menos como se fosse uma receita de bolo, mais ou menos, tá? É claro que todo professor tem uma certa, vamos dizer assim, tendência de fazer mais do jeito dele, o jeito que ele prefere, dependendo da academia. Cada academia tem uma maneira de funcionar. Na época eu tinha bastante dificuldade de encontrar um modelo que me agradasse, tá? Então o que eu fazia? Eu preenchia a ficha conforme todo mundo preenchia, mas eu sempre dava opções por exercício para os alunos. Por quê? Porque às vezes você vai fazer um exercício, né, numa máquina e a máquina tá ocupada. Isso é bem comum, né? Eu falei que ia falar de Pilates, tô falando de musculação. Calma que eu vou chegar no Pilates. E aí, o que acontece, né? Gente, eu tenho essa tendência de fazer isso, né? Que eu tenho que contar toda a história de como que chegou no Pilates funcional, tá? Vocês já vão entender. Segura aí. Então, vamos lá. Então, voltando para a musculação, a gente vai chegar no Pilates já já. Então, o que acontece? Quando você faz um exercício, vai biarticular numa máquina. Então, por exemplo, vamos falar de um exercício simples. Para quem é leigo, talvez não entenda esse termo, né? Rosca direta. É você pegar o pezinho e fazer uma flexão de cotovelo, tá? Fazer esse movimento aqui na máquina. Normalmente, a máquina, você fica apoiado e você puxa assim o peso, tá bom? E você tá sentado. Normalmente, esse é o exercício de rosca direta, bem comum, bem básico, que você encontra em academias.
e que na época também existia. E aí, por exemplo, quando você está fazendo esse movimento aqui, o que que acontece? A gente está tentando, na época, isolar ao máximo a musculatura que a gente queria trabalhar, no caso, bíceps, né? Tanto que o nome chama rosca bíceps, né? Só que esse trabalho isolado das musculaturas, isso é coisa do passado, gente. Desde que o Pilates chegou e chegou para ficar, e todo mundo sabe disso, né? Hoje em dia os médicos não mandam mais para natação, eles mandam para o Pilates, né? E mandam alongar, né? Mais ou menos isso. A receita protocolo de saúde aí. Normalmente o médico fala, vai fazer caminhada, vai pro pilates, alongamento, e de vez em quando eles lembram que existe a natação também. Não é assim? Mas, o que acontece? Por que, por exemplo, a natação era super preferida pelos médicos? Porque é um movimento completo, né? Você trabalha a parte respiratória, você trabalha, enfim, relaxa, porque você tá dentro da água, então tem esse lado relaxante, né, que é gostoso, enfim. E trabalha o corpo todo, de certa forma, né, a perna nem tanto, mas ok. E aí, o que acontece? Quando você sai da água, você tem uma questão que é muito importante, pelo menos prioritariamente importante para as mulheres depois dos 40, 50 anos, depois que passa da menopausa. Por quê? Até antes, né, como prevenção. Por quê? Porque a tendência hormonal da mulher é perder, enfim, aí os médicos vão explicar melhor, né, tal da progesterona, enfim, testosterona, sei lá o que, aí é com eles, mas ela fica com um déficit nesse quesito hormonal. E o impacto ajuda muito a evitar perda óssea, que é um dos problemas graves depois da menopausa. A probabilidade de desenvolver osteoporose. Então, por que eu gosto de trabalhar? Para quem ama a água, é bom trabalhar também fora da água. Por quê? Por causa desse fator do impacto do centro de gravidade que seja, para você desenvolver força, ok? Porque quando você desenvolve força, tônus muscular, você está minimizando não só a perda do ganho de músculo, né? Você evita perder músculo com a idade, como também você está estimulando fabricar mais osteoblastos, você está produzindo mais células ósseas no seu corpo, o que também é fantástico, né? Para você ter uma saúde integral. Principalmente visualmente olhando, né? É importante a gente manter a nossa aparência, certo? A nossa forma física, o nosso bem-estar. E a Transfit, o que é? A Transfit é um método que derivou do conjunto dessas descobertas, né? A partir da ingressão do Pilates, que veio com a necessidade da gente reduzir sobrecarga na coluna na musculação, né? É claro que não foi assim que surgiu, não surgiu por esse propósito, mas na minha vida sim. Então por isso que eu tô trazendo aqui pra você, que na musculação, por exemplo, eu sentia certa sobrecarga na lombar, nas costas, e com o advento do Pilates, eu soube o que fazer a partir daí. Então foi muito bom, realmente foi um avanço enorme na época. E hoje em dia, o que as pessoas que fazem Pilates sentem falta? Elas sentem falta de ter mais tônus no corpo, porque o Pilates ele trabalha mais flexibilidade e ganho articular, né? Saúde das articulações, né? E a saúde, enfim, vamos dizer assim, a saúde de modo geral, né? Mas ela deixa um pouquinho a desejar no quesito força muscular, porque as molas trabalham bastante a parte excêntrica, que é maravilhoso, isso é fantástico também, mas o impacto ele é minimizado. Só professores que acabam utilizando de outros movimentos dentro do Pilates para trazer mais esse conforto, vamos dizer assim, né? Conforto no sentido de desafio, né? De ganho muscular. Então, vai de professor para professor. O Pilates original não tinha tanta essa preocupação,
né? Então, os benefícios do Pilates, ele é mais voltado mesmo para ganho de mobilidade na coluna, ganho de mobilidade articular. Isso foi a grande dádiva desse método. E o que acontece, né? A CrossFit Treinamento, ela veio baseada nos avanços das práticas terapêuticas, né? Porque eu venho da escola de terapia boa, é uma escola internacional de prática manual, né? A gente corrige via sistema nervoso central questões traumáticas, né? Tanto de memória, né? Quanto de lesões reais, né? Às vezes você estira um músculo, você tá fazendo força e machuca, né? E a terapia Bowen ajuda a diluir essa lesão ali no local e a pessoa volta a treinar normalmente logo em seguida, né? Quando você aplica o movimento do Bowen. Mas aqui a gente não tá falando de prática manual, a gente tá falando de treinamento mesmo. Então o que aconteceu? Eu fui desenvolvendo a partir do meu conhecimento das práticas terapêuticas um método que auxiliasse as pessoas a treinar com mais segurança. Por quê? Exatamente para poder reduzir esse risco da pessoa desenvolver qualquer tipo de doença no futuro e trazer para ela os benefícios estéticos que a maioria das pessoas buscam no fitness, tá bom? E sobre o Pilates, eu falei que ia falar mais sobre o Pilates, acabei falando um pouco mais do próprio método que eu desenvolvi, mas eu quero deixar aqui meu apelo, porque o Pilates, sem dúvida, ainda é uma das práticas mais, vamos dizer assim, seguras, né? Nesse quesito de saúde integral, né? Então, só para explicar um pouquinho por que eu adaptei um pouco o termo, né? Pilates transfuncional, Pilates funcional, né? O termo que eu uso, Pilates Transfit nas minhas aulas, para dizer que eu venho desenvolvendo questões relacionadas a Transfit no ambiente do Pilates. E isso é maravilhoso, né? Você poder prevenir uma doença, um diabetes, uma hipertensão, fazendo aquilo que você já faz, que é um Pilates. Só que de uma maneira adaptada, uma maneira diferenciada, né? Ela tem algumas facilidades, digamos assim, para tornar os desafios mais produtivos, né? Em direção ao teu objetivo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os avanços do Pilates, né, no mundo atual, e como que você pode estar também adaptando aí no seu ambiente exercícios que você já faz, né, de uma maneira preventiva para evitar doenças futuras, né? Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui e deixa seu comentário, o que mais você gostaria de saber sobre as nossas aulas, sobre os avanços, né, dos exercícios de academia, do fitness, da saúde, que eu vou adorar responder um a um, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!